CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h37, muito bom dia para você sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas e também no nosso canal do YouTube, chegando com o CBN Esportes Campinas, segunda edição desta sexta-feira, sextou e na pós-vitória da seleção brasileira, hoje 25 de novembro, e a gente já vai direto e reto com as informações, com o boletim, tudo que aconteceu nesta vitória da seleção 2-0 diante da equipe da Sérvia com o Leonardo Dai. Voltou, Vini chutou, a bola voltou, e Richarlison. Eram 9 jogos desde a Copa de 2014 sem um gol de um camisa 9 da seleção brasileira em um Mundial. Bastaram 62 minutos para Richarlison de Andrade mostrar que em 2022 a história vai ser diferente. Não sei se vocês estão sentindo o cheirinho de gol aí, né? Mas aqui na seleção eu broco mesmo, aqui eu faço muito gol. Então é continuar, né? Aproveitar os companheiros que eu tenho do meu lado. Foi ele que botou lá dentro. Ao aproveitar o rebote do goleiro para o chute de Vinícius Júnior aos 17 minutos do segundo tempo, Richarlison marcou o primeiro gol do Brasil na Copa e destravou o jogo amarrado contra a Sérvia. Por tudo isso, é provável que tenha sido o gol mais importante. Só não dá para dizer que tenha sido o mais bonito. Tamanho o espanto provocado pelo segundo gol, aquele que deu números finais à partida. Levantou, Richarlison virou, bingo! Brasil! Gol! E que golaço, Richarlison! Um voleio maravilhoso, uma virada maravilhosa. Acho que é um dos mais bonitos assim, da minha carreira. Por ser em Copa do Mundo também, né? Por ser jogo tava muito difícil pra gente. Para além do placar de 2-0, os números mostram um Brasil soberano, com 24 finalizações e 60% de posse de bola. Os milhões de brasileiros que assistiram ao jogo, no entanto, sabem que esses números mascaram toda a tensão concentrada em um primeiro tempo sem gols e de poucas chances para o time do técnico Tite. A vitória convincente, sim, mas com diferentes jogos dentro do próprio jogo. Expectativa do jogo, às vezes a bola fugia um pouquinho demais, o domínio no primeiro tempo estava um pouquinho acelerado, não era o nosso padrão normal. Segundo tempo, reposicionamento, melhora técnica. As jogadas começaram a fluir. Teria sido uma estreia perfeita não fosse Neymar substituído no segundo tempo com uma entorse no tornozelo. O lateral direito Danilo também sofreu uma entorse, mas de grau mais leve e que desperta poucas preocupações. No caso de Neymar, será preciso aguardar de 24 a 48 horas para saber a condição de jogo para a partida contra a Suíça, na segunda-feira, à 13h. Imaginar um cenário em que o problema vá além dos próximos dias parece fora de cogitação para Tite. Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Ele vai jogar a Copa. Com as narrações de Edson Mauro, de São Paulo, Leonardo Dai. Valeu, Léo Dai. E agora há pouco saíram os resultados dos exames de Danilo e também de Neymar. Os dois estão fora dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Então, Danilo e Neymar não enfrentam a Suíça na segunda-feira e depois Camarões na próxima sexta-feira. Antes de falarmos sobre especificamente a vitória do Brasil, queria repercutir, Carlão de Freitas, Júlio Nascimento, com vocês, essas ausências agora de Neymar e Danilo para a sequência dessa primeira fase. Bom dia, Carlão. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. Notícias ruins, né? A primeira do Danilo, muita gente fala, mas ali é uma situação mais tranquila, tem o Daniel Alves, aliás o santo do Daniel é forte, hein? Como bate um bumbo o Dani Alves, hein? Tá louco. E o Éder Militão, tudo bem, eu até concordo, mas é um titular, né? É um cara que vem trabalhando como titular na equipe do técnico Tite e vai fazer falta com certeza. Agora o Neymar, pelo amor de Deus, né?
Ainda bem que a notícia é com relação à próxima fase, é com relação à primeira fase, mas de qualquer maneira atrapalha, né? Porque ele volta para o jogo das oitavas de final, e tudo leva a crer que o Brasil vai se classificar, mas ele vai voltar fora de ritmo, ele vai voltar baleado, né, com o tornozelo ainda em processo de recuperação, pode dar arma para um rival, primeira bola que ele pegar, ele vai levar uma pancada ali no tornozelo direito. O estilo do Neymar favorece a ele levar porrada, né, na gira da bola, porque ele é um cara que prende muito a bola, e isso favorece a marcação um pouco mais violenta, né? Apesar que o lance em que ele sofreu a falta foi um lance objetivo, foi um lance de gol, mas o Neymar tem o costume de prender muito a bola, às vezes em lugares desnecessários, como no meio campo, então favorece ali a marcação para chegar de uma maneira mais pesada, mas vai fazer muita falta, né? O Neymar é a referência, haja vista que o gol ontem, ele começa na realidade através do Neymar, pisando na área, chegando, tentando arrematar. Vini Júnior pegou a sobra e deu o chute no rebote, e o Richarlison fez o primeiro gol. Então vai fazer muita falta porque ele é a referência, ele é diferenciado, ele é a liderança técnica dessa equipe, e a gente torce que a recuperação seja perfeita, para que tudo isso que eu falei, uma visão até um pouco mais pessimista, né, da recuperação do Neymar, seja contrariado e que ele possa voltar a ponto de bala para ajudar o Brasil nesta campanha que dá indícios que pode ser uma campanha vitoriosa. Júlio Nascimento, bom, se imagina que o Tite deva preferir pelo Éder Militão nesse momento, ou será que Dani Alves... Com esse bumbo bem... Aliás, o bumbo de Salvador é maravilhoso, né? E o Dani, meu Deus do céu. Ele tá em dia. Ele tá em dia, né, Pio? Jesus, tá em dia. O Olodum, o Dani Alves põe o Olodum inteiro para bater bumbo para ele. Primeiro para convocar, óbvio que não torcendo por uma contusão de amigo, no caso do Danilo, mas já que machucou... Pois é, Pio, eu mantenho a minha opinião. Primeiramente, bom dia para você, bom dia para o Carlão, a todos que acompanham aqui o CBN Esportes, primeira edição. Um CBN Esportes mais feliz por conta da vitória grandiosa, que a gente vai falar daqui a pouco, mas um pouco apreensivo também por essas notícias, né? Tava até calculando aqui, porque o Rodrigo Lasmar falou primeiramente em 10 dias. A primeira projeção é que seriam necessários aí 10 dias, que é exatamente o cálculo que se faz caso o Brasil passe em primeiro, né? Que o primeiro jogo das oitavas seria no dia 5 de dezembro, então exatamente daqui a 10 dias. Vai ficar apertado aí, né, Pio? Então, torcer pela recuperação desses dois jogadores que seriam importantes aí no mata-mata. Eu acredito que no sistema defensivo o Éder Militão tenha uma vantagem, até porque nos jogos em setembro que o Tite testou a formação com 4 atacantes, que foi utilizada ontem, o Éder Militão fez a lateral e jogou bem, inclusive. Então acho que isso dá mais segurança para o Tite. A questão do ritmo do Daniel Alves pode pesar. Eu acho que o Tite não vai querer colocar em risco o seu sistema defensivo com esse problema de ritmo do Daniel Alves. E ainda tem a opção do Fabinho, né, que foi campeão de Champions League atuando como lateral. Então eu fico mais seguro contando aí com a ausência do Danilo nos próximos jogos. Agora o Neymar é uma situação diferente. Por mais que o Neymar tenha tido uma partida mais discreta, que a gente sabe que o coletivo do Brasil tem aparecido mais vezes do que em 2014 e 2018, quando o Neymar se machucou, é o principal jogador desse time, né, Pião? O mais talentoso atleta, né? Então, torcer para que o Neymar se recupere também, porque mesmo o Neymar discreto, ele é um jogador que faz a diferença, e eu acho que ele ainda pode crescer tecnicamente. Eu tô muito em dúvida do que o Tite vai fazer sem o Neymar. Se ele volta o Fred, que entrou bem ontem no segundo tempo, e volta a formação original, vamos colocar assim, desse período Tite, ou então se ele emenda mais um atacante aí e permanece com essa escalação ofensiva contra a Suíça, né, Pio? E é impressionante, né? A gente vai falar muito mais a fundo disso à tarde, mas como é um Neymar diferente agora, né? Ele é um cara que não reclama, ele é um cara que cai, se levanta, óbvio, reclama nos momentos que tem que reclamar ali com a arbitragem, mas algo comum, muito diferente do que fazia com que os torcedores brasileiros reclamassem até da própria postura do Neymar em outros momentos com a camisa da seleção brasileira. Agora, Carlão de Freitas, é aquela história, né? Uma certa dificuldade que é natural de todo o primeiro jogo de Copa, de início de Copa, muitos garotos, o Tite até falando, a gente acelerou demais o jogo no começo, que é algo que ele não queria.
mas inegavelmente é uma seleção brasileira que vai dar para encher os olhos, né, Carlão? Sem dúvida, Pio. O primeiro tempo não me assustou. Eu até esperava uma atuação um pouco mais complicada em virtude de tudo isso que você falou, em virtude do que o Tite disse também em entrevista coletiva. É uma estreia de Copa do Mundo, é uma molecada, a maioria nunca participou de um Mundial, contra um adversário forte, um adversário ferrenho, um adversário que no início até abusou um pouco da violência, mas que defensivamente é uma equipe muito forte. Aí veio o segundo tempo, é claro que ninguém aguenta jogar na retranca o tempo todo, ainda mais contra uma equipe de qualidade, né, como é o Brasil. Então a bola com a seleção brasileira normalmente vai dar bom, né? Como deu no segundo tempo, os espaços apareceram, os sérvios não iriam aguentar o ritmo de marcação até o final do jogo. Então a seleção colocou um ritmo, trabalhou muito bem pelo lado esquerdo, Neymar se aproximando. Senti um pouco de falta dos laterais, eles não têm essa característica de apoio, mas acho que o Brasil precisava sim de dois laterais agudos, né? É complicado você comparar, até porque quase que são incomparáveis, mas eu sou da geração Cafu e o Roberto Carlos, então o sarrafo aumenta, né? Mas gostei da seleção brasileira, gostei da individualidade do Vinícius Júnior, o próprio Rafinha um pouco mais tímido, titubeando até na hora da finalização, mas é um cara que tem tudo para ajudar. O Neymar nesta primeira fase ele está fora, mas ontem também teve uma atuação meio que apagada, mas é o Neymar, né? E como eu disse, o gol sai através de uma jogada dele e ele intimida o adversário através da sua qualidade, ele provoca a marcação adversária e isso abre o espaço para outro jogador trabalhar. Então realmente foi um segundo tempo muito bom, um segundo tempo que empolga, eu acho que empolga sim, para a sequência da Copa do Mundo. Agora, o que pega um pouquinho é esta situação do Neymar. Agora, com relação ao Daniel Alves, Pio, Julião, quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube ou pela rádio, brincadeiras à parte, o Daniel Alves, para os jogos da primeira fase, eu acho que ele pode ser escalado sem problema nenhum. Ontem o Daniel Alves, por exemplo, poderia até ser mais útil que o Danilo, porque o Danilo ele não tem a qualidade técnica do Daniel Alves e ele não tem o apoio do Daniel Alves, e os sérvios não jogaram ofensivamente. Agora, é complicado você escalar o Daniel Alves contra uma Holanda, contra uma Alemanha, contra a França, né? Contra equipes que hora ou outra elas vão encarar o Brasil. Agora, contra a Suíça, que deve jogar também atrás da linha da bola, e contra Camarões, sinceramente, apesar das brincadeiras, eu não vejo nenhum problema em escalar o Daniel Alves. Mas, poxa, essa notícia do Neymar me deu uma pontinha de tristeza. Não pessimismo, porque o Brasil já conquistou, já foi bem em competições sem o Neymar, mas me deu uma pontinha de tristeza até pelo que a vontade do Neymar em fazer um bom Mundial. Neymar, lesão ligamentar lateral e um pequeno edema ósseo no tornozelo direito. Danilo, lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo, manda aqui Júlio Nascimento. A gente vai para um rápido intervalo porque estamos atrasados. Daqui a pouco tem Vôlei Renata Guarani e Ponte. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Trânsito. 11h52, Mário Quintino traz mais informações do trânsito nesta manhã pra gente. Bom dia, Marinho. Oi, Pio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da Avenida das Amoreiras, que tem movimentação intensa, principalmente proximidades da rodovia Anhanguera nos dois sentidos. Por isso, siga aí com atenção. Na região do Santa Lúcia, Presidente Juscelino segue aí sem dificuldades. E no Campos Elíseos, a Rua Piracicaba é um bom caminho em toda extensão. Pio. Obrigado, Mário. Bradesco Seguro Auto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E a partida entre Vôlei Renato e Suzano, que aconteceria na última quarta-feira, foi adiada. Isso porque o mau tempo em Suzano e goteiras na quadra fizeram com que a partida não tivesse condições de acontecer. O próximo compromisso da equipe campineira é no domingo contra o Cruzeiro às 7h. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Júlio Nascimento, nós temos o desafio do quadro Guarani em 1 minuto. E aí, Julião, lateral e zaga são os principais assuntos, né, Julião? Exatamente, meu caro Pio. O Guarani em busca aí de mais reforços para o sistema defensivo. O João Vitor será mesmo aproveitado pelo Vitória, pelo menos foi isso que confirmou o presidente do clube, e é um jogador que estava na mira do Guarani para retornar em 2023, mas é uma negociação complicada, assim como a situação do Delan, também está com uma situação emperrada aí para renovar o contrato. O Guarani deve ter um sistema defensivo bem diferente em 2023. O lateral esquerdo deve ser o mesmo, Pio, o Jamerson Bahia, o goleiro deve ser o Kozlinski, mas nas demais posições a tendência é que o Lucas Marques, que está com uma negociação já sacramentada com o Guarani, seja o lateral direito, e os dois zagueiros, os primeiros a serem confirmados, provavelmente o Lucão, também ex-jogador do CSA, e o Alan Santos, que foi capitão do Vitória no acesso da Série C, viu, Pio? Sem a zaga titular o Guarani, Carlão, a de 2022. Isso é ruim, porque nós apostávamos aí numa sequência de trabalho. Agora, ainda bem que a zaga ela vai ser reformulada em início de temporada, então dá tempo de adquirir aí um entrosamento. E a gente já volta para falar da Macaca. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento
Consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Pois é, Pio, no caso da Ponte Preta, a principal preocupação é o sistema ofensivo. A Ponte, nesse momento, conta com Luca, Elvis, Bruno Alves e o Everton, jogadores que estão confirmados assim como o Eliel para a próxima temporada, mas a renovação com o Ribamar realmente não está avançando. A Ponte foi ao mercado, buscou 2 nomes, Alisson do Vila Nova e Pablo Diego do Avaí, mas o Ribamar com chances remotas de permanência para a Série 2, Pio. Bom, Carlão, e aí o ataque da Ponte, que foi até um ponto meio pra frente, um ponto forte, e perdendo alguns atletas também. É, um atleta que tinha tudo pra continuar num ritmo legal, né? O Ribamar teve a lesão que o atrapalhou para a sequência da Série B, voltou e fez até bons jogos, levando em conta o tempo que ficou parado, fez um belo gol lá contra o Londrina, poderia ajudar, seria uma peça importante até para substituir o Luca, porque a gente sabe, a idade, Série A2, gramado complicado, o Luca não vai ter aquela sequência, né? O jogo domingo, jogo 4, jogo domingo, jogo 4, o Ribamar seria uma ótima peça de reposição. A gente espera que essa negociação tenha um outro desenrolar, mas até pelo noticiário do Júlio, acho difícil a permanência do Ribamar no Moisés Lucarelli. Para encerrar, meus amigos, 3-1 Senegal sobre Catar. Que belo anfitrião, não? Nossa. Isso é receber de braços abertos o visitante. Nossa senhora, mas fizeram um gol, fizeram história, Júlio Nascimento. Cara, acho que Senegal perde pra África do Sul 2010, né? Aquela seleção pelo menos era raçuda, né? Conseguia bons resultados. Impressionante mesmo. Até a tarde, Carlão, até a tarde, Julião. Valeu, Pio, até já, abraço, tchau, tchau. Valeu, gente. A gente volta às 4 no segunda edição, confirmando Neymar e Danilo fora da primeira fase da Copa do Mundo. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição.